Então, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Hoje nós vamos entrar na segunda parte. Aliás, já entramos antes. Tem 11 capítulos. Hoje o 3 e o 4. E a revisão do 1 e do 2. Então, nós vamos iniciar uma revisão. É o que nós fizemos na quarta-feira, no mês passado, a primeira quarta do mês. Então, apareceu essa pergunta. Lê aí, Eli. Que definição se pode dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Seres inteligentes da criação, inteligentes. E aí Eli comentou a distinção entre os espíritos e Deus. O mistério do princípio dos espíritos, que é um mistério que continua, né, Eli? Continua o mistério. O elemento formador do espírito. O que é que forma o espírito? Você sabe? São os princípios espirituais que vêm desde o início dos elementos, mas nós sabemos essa mistura aí. É difícil. Então, os slides da Rosi. Os espíritos são seres inteligentes criados por Deus. Deus é a inteligência suprema. Povoam o universo fora do mundo material. E Deus é onipresente, está no universo inteiro, dentro do mundo material e dentro do mundo espiritual. Meus irmãos, onipresente. Natureza dos espíritos. Há 2 elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Os corpos são a individualização do princípio material, cuja origem é matéria. O fluido universal. Fluido universal. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, cuja origem é aquilo que você estava querendo falar e não conseguia, porque ninguém sabe até hoje. Muito bem. E aí nós vimos algumas coisas ditas por André Luiz sobre o fluido cósmico. Elemento primordial é o plasma divino. Isso está na Evolução em 2 Mundos. É o nutriente de tudo que existe no universo, menos o espírito. Neste plasma operam os agentes da criação, as inteligências divinas em comunhão indescritível, os devas, os arcanjos, e constroem tudo que tem na imensidade. Bom, continuação ainda dessa revisão. Origem e natureza dos espíritos. Aí ele comentou a origem dos espíritos no tempo, a procedência dos espíritos, o modo, a matéria dos espíritos, o fim dos espíritos. Muito bem. A origem dos espíritos, nós vimos esse slide tirado da Evolução em 2 Mundos, de André Luiz por Chico Xavier, capítulo 18. Não é a criação, nós batemos nisso, não é a criação, é a origem dos espíritos, ou seja, da vida na Terra. Tem uma diferença, não é criação. Agrupamentos de mônadas celestes, que são os princípios inteligentes, se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução. Como foi que foi descrito? Descrito assim por André Luiz. Os mares invadidos por gigantesca massa dessa geleia cósmica, dentro deles, caindo sobre eles, verte o princípio inteligente, as mônadas celestes, caindo do céu, se exprimem, então, no
maravilha isso, né? Muito. Uma explicação, olha, é só mesmo André Luiz para o Chico Xavier, viu? Muito bem. Ainda agora o título 2. Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Agora você lê aí as coisas que você comentou. O principal entre os dois mundos, o corporal ou o espírito? Qual deles é o principal? O espírito, é claro. A independência e a correlação dos dois mundos. As possibilidades de presença dos espíritos no universo. E nós vimos esses slides. Esse aí chamou muito a nossa atenção. Constituição dos mundos. Material, visível, nós conhecemos muito bem. Mas ele é secundário. Ele não é o principal. Poderia deixar de existir e não ter existido. Está escrito lá no livro dos Espíritos. As consequências disso, meus irmãos, são infinitas para a questão de reflexões. Habitação dos espíritos encarnados estão nos diferentes universos, globos do universo. E assim nós terminamos essa revisão simplória, mas sempre necessário rever o que foi visto para compreender o resto. Muito bem. Entramos nas novidades de hoje. É os subtítulos 3 e 4. Então, o 3, forma e ubiquidade dos espíritos. Leia, por gentileza. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Jamila, lê a resposta. Lê a resposta. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Então, o espírito é, se quiser, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Para nós, eles não têm forma determinada, mas isso é o espírito sem o corpo espiritual. Sem o corpo espiritual. Comente, Erli. A cor dos espíritos, a questão 88. Ela é de conformidade com a evolução de cada espírito. O que influi nessa cor, hein? Os sentimentos. Pensamento também. Pensamentos, sentimentos. Sentimentos qualificam os pensamentos. Muito bem falado. A velocidade dos espíritos no espaço, comente. Ela é como a do pensamento, segundo Kardec, nessa questão 89. Ele pode estar onde o pensamento estiver. Qualquer espírito? Não, de evolução. De muita evolução. Depende da evolução. Depende da evolução. Tem espírito que não sai do lugar. Tem espírito que se arrastam pelo chão. Muito bem falado. A relação pensamento e o espaço percorrido. Né? Uhum. Fala alguma coisa. É isso, né? Pensamento é instantâneo, né? Se o espaço deixa de existir, porque é instantâneo. Olha, você falou uma coisa interessante. O espaço deixa de existir. Beleza, muito bem. Olha aí a atmosfera pessoal, tirado os slides do livro dos médiuns. Não é? Que bonito, meus irmãos. Aí está com as coisas bonitas. O perispírito não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve com uma atmosfera fluídica. A atmosfera da Terra, né? Nós conhecemos. Nós também temos a nossa atmosfera pessoal,
Ela é atmosfera fluídica. Bem. E contém as nossas vibrações. Qual a diferença entre um e outro aí? Os fluidos são o veículo do pensamento, podendo esse modificar-lhe as propriedades. Então, esse que está mais vermelho expressa sentimentos mais violentos, de paixões. E o amarelo brilhante, Brilhante representa sentimentos mais nobres. Muito bem falado. Jamila, lê aí. Portanto, os fluidos acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos. Olha, gente, nós não podemos nos esconder dos espíritos. Por isso é que não adianta querer ir para lugares maravilhosos no mundo espiritual, onde tem só espírito superior. Nós não conseguimos ainda manter o nível de pensamentos elevados. E as nossas inferioridades vão ser vistas a olho nu pelos espíritos superiores. A gente tem que ficar no nível da gente mesmo, não é? Ai, ai. Lê aí. Todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade estão contidos nos fluidos. É isso mesmo. Nossas paixões. Tem paixões positivas, mas tem as miseráveis, né? Tem. Levam a criatura à miséria. Mas, em compensação, as virtudes também aparecem. Então, se nos esforçarmos pelas virtudes, nós vamos ser vistos também com elas. Não escondemos também, porventura, as virtudes que tenhamos. Verdade. Efeitos produzidos. E aí, Jamila? Produzem os mesmos efeitos de todas as propriedades da matéria. Isso significa o seguinte: o pensamento age nos fluidos e os fluidos se modificam conforme a intenção que temos com os nossos pensamentos, que é um poder que Deus nos deu de agir no mundo. É com esse poder que nós agimos em benefício ou até de malefício das pessoas que nos cercam. São excitantes, são calmantes, penetrantes, irritantes, dulcificantes, tóxicos, reparadores, expulsivos, etc. Ou seja, Allan Kardec escreveu lá: fazem tudo que o pensamento assim determinar. O fluido é passivo. Isso aí é muito aplicado, por exemplo, na mediunidade do passe. Exatamente. O passista impõe no fluido uma ação benéfica. Comenta alguma coisa, ele? Exatamente. Ele tem que qualificar os fluidos e direcioná-los. Então, os fluidos existem, mas é o passista que dá estas qualidades e que as dirigem com algum propósito. Muito bem, meus irmãos. Por isso é que nós temos que estudar, viu, meus irmãos? Estudar, e sempre. Deslocamento dos espíritos é proporcional ao grau de evolução. Isso aí é uma imagem do nosso lar. Então, esses espíritos estão chegando lá em nosso lar. Que delícia. Mas não é só assim, né? Não é só assim, não, né, Eli? Não, outros chegam andando. E chegam carregados também. Também carregados. Né? Em macas. Doentes, né? É o que está no livro Nosso Lar. Então, a proporcionalidade ao grau de evolução. Como é que você vai chegar no nosso lar? Aí eu quero chegar que nem aqueles ali, ó. É o que eu quero. E você que está me ouvindo aí à distância, como é que você quer chegar no mundo espiritual, na cidade para onde você vai, no local para onde você vai? Pensa nisso. Depende da nossa... Da vontade da evolução. A evolução, meus irmãos.
Os espíritos pensam no lugar que desejam estar e para lá se projetam. Mas não é bem assim, não, né? Isso aí depende da evolução, né? Espíritos há que não conseguem, né? Assim também existem espíritos do mal que também conseguem, com certa facilidade, se locomover, porque aprenderam a dominar estas forças. Exatamente. É o conhecimento, é a mente que se aperfeiçoa em saber, sem se aperfeiçoar em amar. Também existem conquistas nessa linha do pensamento. Os espíritos puros se deslocam com a velocidade do pensamento. São esses tais que pensam e chegam no mesmo momento. Mas são só os espíritos puros. Nós vamos levar muitos milhares de séculos para chegar na posição deles. Mas um dia chegaremos. Espíritos puros. Jesus é um deles, né? Espírito puro, puríssimo, né? Nosso santo e amado mestre. Os bons vão a toda parte. Os maus. Os imperfeitos têm movimentação limitada. Viu como é que nós falamos corretamente? Parece que a gente andou estudando o livro dos espíritos. Forma e ubiquidade dos espíritos. A consciência dos espíritos da distância percorrida. É com você. Bom, eles não têm essa consciência se é muito rápido, né? Eles estão em um lugar e pode estar em outro rapidamente, sem tomar consciência do percurso. Mas esses são os evoluídos. Claro. Porque André Luiz descreve nas suas obras vários percursos. Distâncias muito ele anda, grandes. por exemplo, para ir na Terra, para descer até a cidade do Rio de Janeiro, ele usa um automóvel que tinha asas. Vocês já viram que atualmente estão fabricando automóvel com asas aí, fazendo teste? André Luiz avançou mesmo, né? Estão copiando Estão copiando, acho que eles leram o nosso lar e estão fazendo agora uma indústria. Então, os espíritos imperfeitos podem até ter consciência, né? Porque vão viajando de carro. Devagar, lento, tem dificuldades, tem obstáculos. E aquela espaçonave lá que o Aeróbus, quando o André Luiz foi naquele parque das águas, ele levou 40 minutos, a velocidade era tanta que não distinguia os detalhes das edificações. Tem gente que pensa que lá, nosso lar é pequenininho, né? Não, já era grande, imagina como é que está hoje. Ela também cresce, né? E a parada de 3 em 3 minutos, eles paravam para pegar e descer passageiros. A transposição da matéria pelos espíritos. Eles conseguem? Transposição da matéria? Passar Sim, pelas paredes? consegue. Todos? Quanto mais evoluído, mais fácil né? Você tinha uma tia que mandava fechar a porta, quando chovia, era para os maus espíritos não entrarem, né? Porque os espíritos, quando chovem, eles se molham, os espíritos atrasados. Eles se molham. Então, ela mandava que a gente fechasse as portas da casa para eles não entrarem. Então, nem todos conseguem transpor todas as matérias. É o que a gente aprende aí nas obras de André Luiz. A ubiquidade dos espíritos pela irradiação é também uma das propriedades, né, dos espíritos. Eles podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo sem sair do lugar que estão. Como é que isso acontece? Com certeza que Dr. Bezerra deve usar disso, porque os brasileiros em peso pedem socorro a Dr. Bezerra.
a irradiação dos espíritos e o seu grau de pureza. Bom, comenta isso, ele. Quanto maior, mais facilidade e maior, mais bela essa radiação. Aí até lembra de Jesus naquela prece em que ele transfigurou-se. Era tanta luz que parecia mais forte que o sol. Mais forte do que o sol. E as suas roupas eram tão brancas que incomodavam os olhos. E os apóstolos ficaram com problemas de visão. E ficou escrito por Lucas e Mateus. Muito bem. Aí tem os slides da Rose, a ação dos espíritos nos fluidos do universo. No fluido universal. Lê aí, Janeira. Pensamentos, sentimentos, vontade. Há, nesses fluidos, ondas e vibrações de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como ar no ar, ondas e vibrações sonoras. É só do Kardec mesmo, né, para fazer essas comparações tão simples e claras, para a gente começar a entender sobre os fluidos espirituais e a ação do pensamento sobre os fluidos. Lê, Jamila. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Viu? Olha só, gente, e nós somos também espíritos encarnados. Então, também nós atuamos sobre esses fluidos que estão ao nosso redor. E fazemos também as coisas que os espíritos desencarnados fazem. Veja, Lira. Pensamentos, sentimentos e a vontade são a força do espírito. Quer coisa mais clara que essa? Não é? E são também a nossa força no mundo espiritual que nos cerca, dentro de nossos lares, dentro das nossas preces, da nossa ação pela prece para ajudar uma pessoa que está com coronavírus à distância e outras coisas. Nós podemos agir com muita propriedade e ação material. Esse é outro slide da Gênese agora, da Rose, né? Pensamentos, sentimentos e vontade podem unir para combinar nos fluidos, atrair ou repelir, serem absorvidos ou serem expulsos, tudo pelo pensamento. Aliás, a Eli usa tudo isso quando faz os tratamentos no final das nossas reuniões. Todas essas... É a base, né? Fundamental. Qualificar os fluidos, curar até, ou adoecer. Meus irmãos, é uma coisa muito séria. Eles têm aparência, forma, cor, odor, etc. A ubiquidade dos espíritos estarem em vários lugares ao mesmo tempo, o melhor exemplo é o Sol. O Sol está iluminando aí o planeta. Está iluminando ao mesmo tempo as nuvens. Está iluminando a árvore que está aí à nossa frente. Está iluminando o mar. Está iluminando esse pedacinho de terra que está diante de nossos olhos. E todas as moléculas estão recebendo, todos os átomos recebendo a ação das radiações solares, etc. O Sol está lá, a 149 milhões de quilômetros de distância da Terra. Mas está não só no nosso planeta, mas está em Vênus, não é? Está em Urano, é o mais distante, e todos os outros planetas, etc. Muito bem, meu senhor. E aí tem uma imagem que a Rose fez muito bem, de um espírito atravessando a parede, não é? Eles atravessam mesmo a parede de nossos lares, muitas vezes.
Interessante que André Luiz conta muitas histórias dele ir em missão e batendo na porta e sendo atendido por espíritos que estão dentro do lar. Nossos lares têm espíritos, sim, meus irmãos, que nos querem bem, muitas vezes. Nos protegem. Nos protegem, etc. Não há para determinados espíritos, só para determinados espíritos, obstáculos materiais. Depende da evolução conquistada. Muito bem. O espírito propriamente dito está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Comente. A origem do envoltório dos espíritos... É o perispírito. É o perispírito, né? É o fluido universal. Né? Certo. São os fluidos que envolvem o planeta Terra. Certo. Não é isso? São fluidos muito especiais. A matéria do envoltório dos espíritos superiores quando visitam a Terra. Quer dizer, ele já não tem esse envoltório, mas quando ele vem à Terra, ele tem que se vestir desse envoltório. Os fluidos terrestres. Então, o espírito que habita, por exemplo, um mundo mais adiantado, ele está com os fluidos daquele mundo, para fazer o perispírito dele. Mas quando ele vem à Terra, ele se reveste dos fluidos terrestres. Né? Exato. Assim também Jesus, né? Que teve que se envolver, né? Em matéria, porque ele não tem mais matéria, assim. Exatamente. Para vir aqui na Terra. É isso. Jesus é um caso muito especial, né? Muito bem. As formas do envoltório dos espíritos, que é o perispírito. Qual é a forma deles? Do corpo, de um corpo. Bom, a gente vê da forma que o espírito queira. Da forma que compõe o seu próprio corpo espiritual. Quase que ele me pega. A senhora sabe algumas coisas. Então, vamos ver algumas imagens que a Rose fez. O homem, o perispírito, o corpo. Então, o homem tem uma alma, esse aí está vivo, ele está só se deslocando do corpo, não é? Mas quando ele morre, é o caso dessa imagem, as almas dos homens despojadas dos seus corpos, então, ele passa a ser chamado de espírito. Então, nós temos alma, nós encarnados, mas quando desencarnamos, essa alma passa a se chamar de espírito. Então, as almas e os espíritos são a mesma coisa. É só para diferenciar quando está encarnado ou quando está desencarnado. Você tem o quê? Uma alma ou você... Por enquanto é alma. Por enquanto é alma. Quando você desencarnar... vai ser o espírito. E eu? Também. Eu também. Qualquer um que esteja... Qualquer um. Todos nós. Forma dos espíritos. Qual é a forma dos espíritos? É determinado por envoltório semimaterial, que eles garantem a individualidade. É o que nós chamamos de perispírito. É a forma humana. Esse é o perispírito, é um assunto que nós estamos batendo nele e aprendendo sempre. O perispírito é a fonte dele, é o fluido cósmico universal. O espírito nós não sabemos qual é a fonte. O segredo da vida é com Deus. Só quando formos muito evoluídos para termos alguma noção do assunto. Né? Mas o perispírito, a fonte dele é o fluido cósmico universal, como o do nosso próprio corpo físico, né? Nós somos também feitos do fluido, de toda a matéria do universo. Nós vimos
os espíritos superiores fazem os universos com o fluido cósmico universal. É formado com a condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Esse foco de inteligência faz isso, faz o corpo. Certo. Faz o corpo espiritual e faz o corpo material. Tal. Muito bem. Muito bem. É a forma que você falou. É a forma que o espírito quer. Viu como é que você está sabendo? É. Geralmente conserva a aparência da sua última existência. Meus irmãos, subtítulos 3 e 4, terminamos, e agora passamos à parte do tratamento espiritual de hoje, dirigido pelo Henri.